Esta mensagem não é voltada apenas para os adolescentes, conforme consta no título deste vídeo, mas também para os pais ou responsáveis, para que eles saibam lidar com esta fase difícil, essa fase tão terrível, porque se a velhice é normalmente chamada de melhor idade, eu chamaria a adolescência de pior idade, porque é na adolescência que ocorre os momentos de maior tensão, de maior confusão na vida do ser humano, porque o adolescente não é mais criança e também ainda não é adulto. Então ele está naquela fase de transição, mudança no corpo, principalmente na parte das mulheres, na parte dos homens também, porque muitos homens adquirem maior massa muscular a partir da adolescência e as mulheres, eu acredito que sejam as que mais têm mudanças no corpo, como o crescimento dos quadris, crescimento dos seios e tudo mais. E tem a puberdade também, que é quando os órgãos sexuais começam a se desenvolver mais, a mulher começa a menstruar, o homem começa a ejacular, e entre outras mudanças que ocorrem nessa fase da vida. E o adolescente, por achar que tem mais condições de absorver aquilo que aprende e por já se ver como uma pessoa adulta, embora ainda não seja, ele acha que sabe mais, que pode mais que os adultos, que as pessoas mais velhas que ele, até mesmo os próprios pais. Ele se sente superior até mesmo aos próprios pais, a ponto de enfrentá-los, a ponto de confrontá-los. Se ele se encontra num ambiente de hipocrisia, então, em que os pais ensinam uma coisa, mas praticam outra, aí é pior ainda. Aí que o adolescente se rebela de vez e chuta o pau da barraca e se une a outros grupos de adolescentes revoltados, rebeldes, e faz miséria. Eu não tiro a razão deles em muita coisa, mas também por causa dessa fase de confusão, nessa fase de tantas incertezas, de tantas dúvidas, o adolescente precisa de uma orientação, precisa de um direcionamento adequado para que ele não se extravie de vez. E acredito que, é claro que dizem, alguns educadores dizem que até os 5 anos, o que a pessoa, o ser humano aprende até os 5 anos fica gravado pelo resto da vida. Mas a adolescência, creio eu, que é a fase em que o ser humano define realmente, de uma vez por todas, ou de uma maneira quase que irremediável, o seu caráter e a sua personalidade. É claro que a personalidade é irreversível, cada pessoa tem sua própria personalidade e ela se aflora mais durante a adolescência, mas o caráter ele pode ser mudado quando a pessoa coloca sua vida nas mãos de Deus e permite que o Espírito Santo de Deus direcione sua vida. E é por isso que eu gravo este vídeo, para que você, adolescente, que está nessa fase tão terrível de escolhas, em que você é forçado a escolher uma carreira, em que você é obrigado a decidir, a tomar uma decisão na sua vida, decidir qual é a sua profissão, que faculdade deve estudar, se você pretende estudar uma faculdade, às vezes tem aqueles que só querem fazer curso técnico, não querem estudar uma faculdade, enfim. Muitos estão na fase do Enem, do Ensino Nacional de Ensino, Exame Nacional de Ensino Médio, em que a pessoa então vestibular, estão prestes a prestar um vestibular, estão terminando o ensino médio e então aquela fase em que você é obrigado a escolher um direcionamento para a sua vida. Então que esses conselhos da palavra de Deus possam fazer diferença na sua vida, que você passe a estudar mais a Bíblia, inclusive em meio aos tantos livros que você tem que ler, que você é obrigado a ler. Estude a Bíblia, estude pelo menos alguns versículos por dia, alguns trechos por dia, para que você coloque-se diante de Deus em oração, para que Deus oriente a sua vida a respeito das decisões que você terá que tomar, inclusive na área sentimental, porque a área sentimental é uma das áreas mais tensas, uma das áreas mais terríveis da vida do adolescente, em que ele acaba se apaixonando e que ele acaba se envolvendo com uma pessoa e acaba perdendo completamente o rumo,
a partir do momento que ela e a pessoa que diz que ama decide viver uma aventura, viver uma fantasia, inclusive com sexo no meio, e às vezes fogem de casa, saem por aí achando que tem condições de se manter sozinhos, que tem condições de viver esse amor, esse romance maravilhoso, incentivado inclusive pela mídia, pelas músicas seculares, incentivado pelas artes de uma maneira geral, para que eles levem adiante esse amor, que na verdade é uma paixão, é algo doentio e que precisa ser tratado espiritualmente. Então, os conselhos que Deus colocou no meu coração, existem muitos conselhos, mas eu gostaria de selecionar aqui apenas alguns deles, voltados especificamente para essa fase tão difícil da vida do ser humano, que é a adolescência. Primeiramente, Provérbios 22:6, um conselho especialmente para os pais e responsáveis de adolescentes, mas que também vale para o que o adolescente perceba que, tendo uma educação adequada logo na infância, ao chegar à adolescência já está mais preparado para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo. Provérbios 22:6 diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O adolescente, no caso, quando ele é educado desde cedo nos princípios da palavra de Deus, educado seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, ele chega à adolescência preparado para enfrentar as piores dificuldades, as piores torturas da vida atual em sociedade, inclusive na área sentimental. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 a 10, o Salomão, ele, de uma forma irônica, mas sem deixar de trazer uma lição de sabedoria, diz o seguinte, Eclesiastes 11, de 9 a 10: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, você será julgado por tudo que fizer, falar. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ou seja, essa fase que você, adolescente, está vivendo, passa, ela chegará ao fim. Portanto, essa fase dos 12 até os 19 anos é uma fase muito intensa, uma fase muito acelerada, apesar de serem 7, 8 anos, mas passa muito rápido. Por isso aproveite essa fase da maneira certa, porque nesse período dos 12 aos 19 anos a sua mente muda demais, os seus gostos mudam demais, as suas preferências mudam demais, a sua cabeça muda às vezes completamente nesse período de 7 anos. Então aproveite devidamente essa fase da sua vida, baseando sua vida nos ensinamentos de Deus, da palavra, da Bíblia, e busque a Jesus Cristo como maior referência em sua vida. Não busque conselhos de fandoms, de ídolos cantores seculares, de celebridades, não. São pessoas falhas, são pessoas que também carecem de entendimento, de compreensão, também carece de compreensão, de entendimento da palavra de Deus. Por isso, tome muito cuidado. E no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, a palavra de Deus também diz o seguinte, isso já no Novo Testamento: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina de amonestação do Senhor. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, também o apóstolo Paulo falando, no caso a Timóteo, que era um pastor jovem, um líder jovem da época: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E finalmente, encerrando esse vídeo, um conselho muito importante na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11. Espero que você preste bastante atenção e leve isso para o resto da sua vida. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando
por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Isso é pesado, mas é necessário. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, é uma linguagem difícil, mas se você não entender essa linguagem, leia esses mesmos textos que deixei aqui na referência, na descrição, numa Bíblia com versão mais moderna. Então, ouça o conselho de alguém que tem idade para ser pai de vocês. Receba da palavra de Deus, da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, tudo que vocês precisarem saber a respeito dessa fase tão difícil da sua vida. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, são os favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depois, se quiser.